Barra descobre o envolvimento de Kismet com Sem. Sirim faz com que Fazilete descubra que suas joias sumiram. Seida conhece seu filho biológico. Fazilete demite Seida e diz a Barra que perdeu o interesse de escrever sobre ela. Barra diz a Arif que cometeu muitos erros e tem consciência disso. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 2 a 6 de junho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. No dia seguinte, enquanto Barra está sentada na frente da oficina de Enver, Arif sai para trabalhar. Barra dá bom dia para ele, meio sem graça. Arif responde ela friamente e pergunta a Enver se a Sirim está melhor. Enver diz que a coitada Sirim levou um susto e está muito abalada. Arif diz que Sirim ficou chateada e, na verdade, ela tem todo o direito, pois ele disse para ela ir sozinha. Com certa ironia, Barra diz a Arif que teria sido melhor ele ter ido com a Sirim. Sirim está saindo para o trabalho. Enver a chama, diz que o Arif está muito chateado com o que aconteceu, acha certo, ela está irritada e pede para ela aceitar as desculpas dele. Toda manhosa, Sirim diz que não está chateada com Arif, que acha que ele não deixou de ir com ela porque ele queria, mas que alguém foi fazer pressão. Barra diz que também está achando isso e entrega a carteira dela. Enver pergunta a Barra se os caras jogaram a carteira por aí. Barra diz, não jogaram. Os caras que atacaram ela entregaram pessoalmente. Eles sentem muito, estão arrependidos, mas todo o seu dinheiro está aí, viu? Sirim diz, então é só eles pedirem desculpa que tá tudo bem? Barra diz, de jeito nenhum. Qualquer um pode falar que sente muito por algo. Tem gente que pede desculpa e depois muda. Mas tem quem fala que sente muito e continua sendo um mentiroso, um malvado e um traiçoeiro. Não é verdade? Hein, Sirim? Sirim diz que já tá atrasada e vai saindo. Barra chama, dizendo que ela não contou como aqueles caras a atacaram e pergunta se ela não poderia explicar para eles. Sirim diz que já contou tudo. Barra diz, não, você não contou tudo. Por exemplo, que você pagou os homens para te atacarem. Isso você não contou, não é? Dissimulada, Sirim se faz de ofendida. Diz que só se fosse louca para pagar para esses homens baterem nela. Que Barra devia ter vergonha por ter acreditado nesses criminosos. E vai embora, furiosa. Passado, Enver pergunta a Barra se é verdade. Barra diz que sente muito, mas e que achou importante ele e o Arif saberem, porque ela não suporta ver a Sirim enganando as pessoas assim. Seida chega na casa de Fazilete usando as roupas que ela lhe deu. Fazilete diz que ela está muito bonita. Raif não gosta de ver Seida com aquelas roupas e diz que ela está parecendo a mãe dele. No café, Sirim olha uma revista que tem a Fazilete na capa, usando os brincos que Raif deu para Seida. Nesse momento, ela se lembra de quando viu Barra e Bersan no mercado, vendendo as joias. Seida pergunta a Fazilete se no acidente, o Raif perdeu só o movimento das pernas. Fazilete não gosta nem um pouco da pergunta íntima que ela faz. Seida recebe a encomenda de Raif e ele diz que ela pode abrir porque é para ela. Ao ver o casaco, Fazilete diz, é para você mesmo. Seida diz, o riquinho comprou presente para mim, ai como ele é gentil. Ah, ele não é lindo? Fazilete diz, é tão lindo que eu não consigo parar de olhar. Raif se aproxima delas e Seida diz que achou muito lindo. Raif diz que também e pergunta se a mãe gostou. Fazilete diz que um pouco, mas que faz mais o estilo da Seida. Raif diz que comprou para a mãe. Sem jeito, Seida diz. Ah, era para ela? Me desculpa. Raif pergunta se a mãe não vai experimentar. Fazilete diz que se isso for brincadeira, ela não viu graça e pergunta quando ele a viu usar uma roupa daquele tipo. Raif diz, você devia usar, eu prefiro ver 2 Seidas em casa do que 2 Dona Fazilete. Fazilete diz que acha que só uma Seida e uma Fazilete são o bastante e entrega o casaco para Seida, dizendo que é para ela. Raif sorri para Seida. Seida sorri para ele, dá um beijo no rosto dele e diz, agora pode falar que eu te dei um beijo. Seida se afasta e Raif fica todo alegrinho. À noite, Sirim vai até o apartamento de Barra, entrega a revista para ela e diz, pensei de você levar para Dona Fazilete, ela vai ficar muito feliz de ver se não tiver.
Bahá não diz nada e fecha a porta na cara dela. Sirin sorri e diz que a irmã vai ver. Bahá se preocupa ao ver o brinco e o anel que Fazilete estava usando naquela foto. Fazilete diz a Raif que a Seida está interessada nele e que ela queria saber se o acidente tinha acabado afetando outras funções dele. Raif cai na gargalhada ao saber da pergunta que Seida fez para sua mãe. Pela manhã, Sirin vai até a loja onde Bersan e Bahá venderam as joias de Fazilete. Inventa uma mentira para o dono e ele acaba mostrando as joias para ela. Sirin faz o dono acreditar que o seu noivo vai comprar as joias para ela e diz que vai tirar uma foto para mostrar para ele. Depois, Sirin vai até a casa de Fazilete, coloca o envelope por debaixo da porta com o nome dela, toca a campainha e sai correndo. Fazilete está no banho e Seida deixa o envelope em cima da mesa dela. Fazilete fala com seu amigo por telefone sobre o Arda. Depois, muito animada, Fazilete chama Seida, pede para ela sentar e diz que tem que falar uma coisa importante sobre o Arda. Seida fica emocionada ao saber que o filho montou o quebra-cabeça sozinho, muito rápido, e que ele pode receber educação especial. Raif fica olhando para Seida encantado. Muito feliz, Seida abraça Fazilete chorando e depois Raif. Kismet recebe o exame de DNA e o entrega para Henry. Seida chega ao café muito empolgada. Diz a Arif que aconteceu uma coisa muito importante e ela precisa falar com Henry. Seida pede para Arif ligar para Henry porque ele não está atendendo ela. Arif liga e Seida pega o celular dele, mas Henry não atende. Arif diz para ela sentar e esperar um pouco, que talvez o Henry volte logo e daí ela pode falar o que quiser. Incentivado por Kismet, Henry cria coragem, abre o resultado do exame e descobre quem é o seu filho biológico. Ele não volta para o café e a Arif chama Seida para ir embora juntos. Seida diz para Bahá colocar o terninho que a dona Fazilete deu para ir para o encontro, pois o Sem disse para ela ir arrumada. Sirin liga para o pai perguntando se ele não vai para casa. Diz que quer falar com ele e reclama por ele estar evitando. Enver diz que agora está muito ocupado e desliga o telefone. Sirin diz que se o pai não vai, ela vai e sai do apartamento. Nesse momento, ela vê Seida e Bersan com Bahá. Seida diz que Bahá agora sim ficou muito melhor, que ela tá linda, e pergunta o que a amiga vai fazer se ele se apaixonar por ela. Bahá diz para Seida não falar isso, que já tá nervosa e vai ficar mais preocupada. Bersan diz a Bahá, fique tranquila, se ele te perturbar, fala que a gente vai jogar o velho pela janela. Sem liga para Bahá dizendo que já chegou. Pergunta se ela tá com as amigas e manda ela colocar o celular no Viva Voz. Bahá coloca e Sem diz, Bersan, amanhã você volta para casa. Eu decidi esquecer todas as suas dívidas. Bersan comemora, dizendo que está tão emocionada que quase não consegue falar. A alegria dela dura pouco, pois Sem diz para ela não esquecer de levar o pai dele para casa, porque ele vai morar com ela, e desliga o telefone. Bahá diz a Seida que já vai, para ela não desligar o telefone se acontecer alguma coisa, que ligue para ela na hora. Sirin, volta para dentro do apartamento, vai para a janela e vê Bahá saindo com Sem. No carro, Sem elogia Bahá, dizendo que ela está muito bonita e pergunta se ela não o acha bonito. Bahá permanece calada e Sem diz, foi isso que eu pensei, nós pensamos diferente, pelo menos por enquanto. Sirin vai até a oficina do pai. Primeiro se vitimiza por ele ter acreditado na Bahá e em seguida diz, você está errado, mas relaxa que em breve eu vou te provar que a Bahá não é quem parece ser. Aí você vai saber quem é a mais traiçoeira e mais mentirosa. Irritado, Enver diz, chega, deixa a Bahá, eu não quero que fique atacando ela, deixa ela em paz. Uma mulher traiçoeira e mentirosa? Com quem ela se envolve? Fala com quem? O que é que ela faz? Ela está dentro de casa cuidando dos filhos e brincando com eles. Com deboche, Sirin diz, cuidando deles? Você acha que agora ela está lá cuidando das crianças? Ai, que coisa. Então quem seria aquela mulher muito elegante que eu vi entrar no carro do Sem agora há pouco? Ela tem alguma irmã gêmea que não conheço? Ah, que estranho. Se não souber que Sem é esse, eu tô falando do seu cliente. E sai, conseguindo deixar o pai com a pulga atrás da orelha. Bahá pergunta a Sem para onde vão. Sem diz que é para um evento de caridade. Entregam a bolsa para ela usar, mas diz que ela não precisa nem abrir. Sem diz que vão pedir o nome dela na entrada e ela vai dizer que o nome é Ayse Kanoglu. Bahá fica tensa ao saber que terá que entrar no lugar sozinha.
Sem diz que ela vai se passar por uma mulher de negócios que tem uma empresa têxtil e só tem que andar pelo lugar e encontrar uma pessoa. Barra pergunta que pessoa. Sem diz para ela não se preocupar, que vai saber quando encontrar. A pessoa vai estar com a mesma bolsa e as duas vão trocar de bolsa. Barra pega a bolsa dela e volta pro carro. É só isso. Com muito medo, Barra diz que não vai conseguir, não dá. Sem diz, você vai fazer isso. Você vai fazer isso pelos seus filhos. Barra diz que faz de tudo pelos filhos, o que for necessário. Sem pergunta se ela poderia matar alguém. Barra diz que sim, se precisar. Seida fica emocionada ao ver Arda montando o quebra-cabeça. Enver bate na porta do apartamento de Barra, mas ninguém aparece. Então, ele chama Seida e pergunta para onde a Barra foi. Seida diz que a Anissa e o Doruk estão com ela e que a Barra foi para a casa da Fazilete porque agora elas vão trabalhar à noite. Enver fica desconfiado, mas diz, tá bom, querida, e sobe para o seu apartamento. Nissan diz a Seida que a mãe foi para o aniversário de um amigo e pergunta por que ela disse isso para o seu avô. Seida diz que anda muito confusa. Desde que o Arda começou a montar o quebra-cabeça, ela tá voada, que acabou se perdendo e falando bobagem, para Nissan não ligar pro que ela disse. Seida avisa Bersan que vai para a casa do Henry e sai. Barra chega ao local do evento, se apresenta como Ice Canoglu e tem sua entrada liberada. Logo ela vê uma mulher de costas, usando uma bolsa igual a que Sen deu para ela. Barra tenta se aproximar da mulher, mas o fundador da fundação, Mehmet, a impede, se apresentando a ela e dizendo que vai apresentá-la para a esposa dele. Mehmet diz à esposa que Ice é uma das maiores doadoras deles e pede para ela fazer companhia para ela. Barra vê a mulher da bolsa se afastando, diz que precisa ir ao banheiro e vai apressada atrás dela. A esposa do fundador a chama, dizendo que o banheiro fica do outro lado. Barra disfarça e vai para o outro lado. Seida chega à casa de Henry, mas não encontra e fica na porta esperando por ele. Enver fica olhando pela janela à espera de Barra. Sirin o vê e pergunta se ele está esperando a irmã dela. Enver fica calado e Sirin diz, não esperaria se fosse você. Ela estava arrumada, com certeza não vai voltar cedo. Essa noite vai ser muito longa. Além disso, ela é adulta, não precisa da sua permissão. Pode fazer o que quiser. Você nem é o pai dela mesmo, você é o meu pai. Mas eu entendo pelo seu comportamento que não está feliz por ser o meu pai. Não se preocupa, tá? Porque logo você vai ficar muito feliz com isso. Fazilete abre o envelope que Seida deixou em sua mesa. Fica chocada ao ver a foto de suas joias e atrás da foto está escrito: cuidado com as pessoas que recebem em casa. Sirin também deixou dentro do envelope um cartão da joalheria, onde Barra e Bersan venderam as joias. Imediatamente, Fazilete olha em seu guarda-roupa, à procura das joias. Henry chega em casa e pergunta o que Seida está fazendo ali. Seida diz que precisa falar com ele sobre o Arda. Animada, ela diz que o Arda vai ter educação especial, que agora eles vão receber ajuda. Conta a história do quebra-cabeça e diz que a dona Fazilete disse que talvez o Arda seja um menino muito inteligente mesmo. Nojentinho, Henry diz. Seida, para começar, o Arda não é seu filho. Seida se irrita e diz, isso não interessa, ele é meu filho e ponto final, tá bom? Você me disse que não cuidaria dele, nem educaria, mas eu vou conseguir dar tudo o que ele precisa, inclusive educação. Ah, como eu gosto da Seida, que mulher extraordinária. Escroto, Henry diz, vão tirar ele de você e não vai demorar. Nós vamos pegar o nosso filho de volta. Seida diz que não, que ele não é seu filho. Henry pergunta se é sério, se ela tem certeza que não é. Coloca o resultado do exame na mão dela, uma foto e diz, o menino é seu, quer você aceite ou não, e ele vai vir morar comigo. Fazilete fica mal por não encontrar suas joias. A mulher que está usando a bolsa igual a de Barra é Kismet, e elas ficam surpresas ao se verem. Barra vai se aproximando de Kismet para fazerem a troca das bolsas, mas nesse momento é interrompida pela senhora que queria impedir que o ônibus escolar entrasse no bairro para pegar Nissan e Doruk. Susan pergunta o que Barra está fazendo ali. Mehmet está perto delas e diz que Susan deve ter se confundido, que aquela é a Ice Canoglu, uma das maiores apoiadoras deles. Kismet fica observando tudo à distância. Susan diz a Mehmet que conhece aquela senhora muito bem. Os filhos dela frequentam a mesma
Os filhos delas frequentam a mesma escola. Barra diz que Susan se confundiu, que dizem que todo mundo tem um idêntico por aí. E muito nervosa, deixa a bolsa cair no chão. Kismet aproveita, pega a bolsa do chão, a troca com a sua e entrega para ela. Barra agradece Kismet e pede desculpa. Kismet diz, imagina, e se afasta, voltando para sua mesa. Susan continua falando para Mehmet que tem certeza que conhece aquela mulher e conversou com ela recentemente, que foi na frente do prédio dela que fica em Tarlabazi, numa rua precária e perigosa. Susan diz para Barra mostrar sua identidade para ela, que assim lhe pedirá desculpa com todo prazer. Barra olha para Kismet sem saber o que fazer. Um garçom vai passando e Kismet bate no braço dele, o fazendo derrubar a bandeja. Mehmet e Susan voltam a sua atenção para o garçom e Barra aproveita para sair do local. Ela entra no carro e diz ao motorista que ele pode dar aquela bolsa para o senhor Sem. Já são 00:30 e Enver e Sirin veem quando Barra chega em casa. Sirin diz ao pai que disse que a Barra ia voltar no carro do cliente dele. Seida pede para Barra lhe contar o que aconteceu e diz que a Bersam já foi embora, que ela pegou o velhote e foi para casa dela. Barra conta para Seida tudo o que Sem disse para ela fazer e depois diz, agora vem a parte mais estranha. Olha, eu vou te contar tudo, mas promete que não vai fazer nada, tá bom? Até eu descobrir exatamente o que está acontecendo. Seida fica pasma ao saber que Kismet era a mulher que estava com a bolsa igual a de Barra. E pergunta como assim. Barra diz que não faz a menor ideia, que não conseguiu nem perguntar. No dia seguinte, Enver pergunta a Barra como que foi a noite dela com a dona Fazilete. Barra diz que foi boa. Nissan diz, mas a minha mãe não estava com ela. Ela foi no aniversário de um amigo, não é, mãe? Enver diz, é mesmo? Barra diz que o aniversário foi lá na casa da Fazilete. Inconveniente, Nissan diz. Ah, não era na casa de um amigo? E a tia não é sua amiga? Nesse momento, o ônibus escolar chega e Barra diz que depois conta para eles. As crianças vão para a escola e Sirin diz, e aí, irmã, como que foi ontem à noite? Ele é um cara muito bonito. Barra pergunta quem? Sirin diz, o Sem. Você estava com ele ontem à noite. Eu estava vendo ele pela janela na hora. Ele estava esperando, encostado no carro dele. Ai, que fofo. Quanto ele mede? Tem 1,90 e pouco? Arif se aproxima deles, dá bom dia e pergunta se é uma reunião de família. Sirin diz, não é uma reunião. Estava falando do namorado novo dela. Barra fuzila Sirin com o olhar. Arif fica triste e Sirin continua. Eu gostei desse. Ele é muito bonito e bem alto. Deve ter quase 2 metros de altura. Enver diz a Sirin que já chega e pergunta se ela pode lhe dizer de onde tirou tudo isso. Sirin diz, o que foi? O quê? É ruim ter um namorado? Vocês que sempre falam do amor, que é a coisa mais importante. Aliás, Arif, você já conheceu esse cara? É o cliente do meu pai. Você viu quando ele foi no café um dia desses, tá lembrado? Ah, eu esqueci de uma coisa. Sabem o seu Sadetim, o suposto tio-avô da Seida? Aparentemente, ele é o futuro sogrinho da minha irmã querida. Sem paciência, Barra diz. Sirin, será que dá para você parar de falar besteira? Chega, não abre mais a boca. Sirin diz. Ah, mas por quê? Eu ouvi vocês conversando. Eu tô errada, Barra? Barra diz. Sim, você tá errada. Sirin diz. Eu não tô não. Vocês estavam sussurrando na porta e eu ouvi. Você não ouviu também, pai? A gente estava olhando pela janela junto. Não foi o carro dele que deixou ela aqui? Enver fica calado e Barra sem reação. Arif diz, enfim, preciso ir. Bom dia. E sai. Barra entra no edifício e Enver repreende Sirin pelo que fez. Cínica, Sirin diz, o que foi que eu fiz? Nervoso, Enver diz, como se você não soubesse. Sirin vai atrás de Barra, diz que o Sem falou sobre a Bersam não dever mais nada e pergunta como assim, se Barra e ele estão trabalhando juntos, porque ele parecia ser chefe dela no telefone, porque ficou dando ordens. Sirin diz, espera, ele é seu namorado, seu chefe? Isso é tão legal. Barra diz, Sirin, por favor, para, chega, não fala mais nada, porque senão eu não sei o que vou fazer. Eu tô me segurando demais nesse momento, você tá entendendo? Sirin diz, o que vai fazer? Vai me bater? Se quiser, não esquece de uma coisa, irmãzinha, que foi você que apanhou na última vez que tentou fazer isso. Barra dá as costas para ela dizendo, ai, haja paciência, o que eu fiz para merecer isso? E bate na porta do apartamento de Seida. Sirin continua enchendo ela de perguntas. Seida abre a porta e Barra diz,
Seida, faz ela calar a boca ou me segura, porque eu tô quase dando o que ela merece. Seida fecha a porta e Bahá diz que vai matar a Sirim, que não aguenta mais aquela idiota, que ela falou besteira demais e o Arif acabou ouvindo tudo. Bahá diz a Seida que a Sirim a viu entrando no carro do Sem e ouviu toda a conversa delas com ele ontem. Seida diz a Bahá que o Henry já sabe quem é o filho deles, mas ela não conseguiu nem olhar a foto. Bahá pede para Seida deixar ela ver. Seida permite que Bahá veja a foto. Acaba olhando também e descobre que o seu verdadeiro filho é o menino Satilmis. Henry diz a Arif que seu filho de verdade vai chegar hoje, que o cara não pensou 2 vezes antes de dar o menino para ele, só queria saber do dinheiro que ele ia entregar. Arif pergunta se então eles vão ficar com Arda. Henry diz que é claro que não, que já falou sobre isso com o cara. Pediu para ficarem com Arda, o convenceu. E agora vai pagar $10.000 para ficar com ele também. Arif se alegra, diz que nem sabe como agradecê-lo e que a Seida vai ficar feliz quando souber. Agora sim, Henry, você me surpreendeu com essa atitude. Palmas para você. Seida chega na casa de Fazilete. A encontra saindo com o envelope que havia deixado no quarto dela e pergunta para onde ela vai tão cedo. Fria, Fazilete diz que vai resolver uma coisa e sai. Raif chama Seida para saírem para comer. Fazilete chega à joalheria. Mostra a foto das joias pro dono. Diz que parece que ele tem uma coisa que foi roubada da casa dela e com certeza tem câmeras de segurança gravando o tempo todo. Bahá chega ao escritório de Kismet, mas como ela não está, fica esperando. Kismet mostra a bolsa para Sem. Pergunta o que ele pensa que está fazendo e diz que ele a enganou para ir a esse evento e a colocou frente a frente com a ex do irmão. Sem pergunta por que ela ficou tão irritada com uma brincadeirinha. Kismet pergunta por que ele mandou a Bahá. Sem diz que é porque a Bahá faz parte do seu grupo de trabalho. Ela trabalha junto com a amiga Seida. A Bersan recomendou elas. Ele deu uma chance para falar a verdade e gostou do trabalho dela. Kismet pergunta se ele ficou maluco porque está envolvendo a Bahá nisso. Ela falou para ele usar só a Bersan e mais nenhuma outra mulher. E se ele não percebe que o que está fazendo é perigoso? Sem diz, pois saiba que o que é perigoso de verdade é a vida normal que você está levando. Eu já me cansei disso e eu não quero nem pensar em você e no Henry na direção de um casamento. Não diga que eu não te avisei, porque eu avisei. A sua vida e a minha não podem se separar. Agora as duas são uma só. Espero que saiba disso. Somos as mesmas pessoas. As suas decisões também são as minhas. E eu não quero me casar com Henry. E o significado disso é que você também não vai casar com ele. Entendeu? Kismet diz, eu não sou sua marionete, entendeu? Você não controla a minha vida. Kismet chega em seu escritório, vê Bahá e a chama para sua sala. Kismet diz a Bahá que o encontro delas ontem foi interessante e pergunta o que aconteceu, por que ela estava lá. Bahá diz que queria perguntar a mesma coisa para ela. Bahá diz a Kismet que se envolveram em um problema muito grande, que elas são só os peões no jogo de um homem. Kismet pergunta ela e quem mais? Bahá diz que é ela, a Seida e uma amiga chamada Bersan, que pensaram que ia só precisar preparar e entregar a comida, mas foram usadas como mensageiras. Pelo menos é o que ela acha. Kismet pergunta do que ela está falando. Bahá diz que não sabe, pelo menos não exatamente. Bahá diz a Kismet que está confusa e que ter a visto naquele lugar ontem significa que ela conhece o Senhor Sem. Kismet diz que não sabe quem é essa pessoa. Bahá diz que ele é o homem que as usa como mensageiras. Kismet continua negando que conheça Sem e Bahá pergunta por que então ela estava lá ontem. Kismet diz que alguém ligou para ela dizendo que tinha informações importantes para um caso que ela estava trabalhando em troca de dinheiro. Ela explicou tudo para o seu cliente e eles combinaram que trocariam esse dinheiro pelas informações que a pessoa tinha. E foi aí que ela recebeu a bolsa de um homem que disse que ela tinha que colocar o dinheiro nessa bolsa e ir para o evento. E não sabia que ia encontrá-la. Bahá diz, então naquela bolsa só tinha dinheiro que você ia trocar pelas provas. Então o que tinha naquela outra bolsa? Kismet diz, não tinha nada, fomos enganados. Sabíamos que isso tinha a chance de acontecer, só que corremos o risco. A prova que ele ofereceu era crucial para que ganhássemos o nosso caso. Agora me responde, você sabe quem é esse homem? Bahá, pode confiar em mim. Me deixa ajudar você.
Bahá diz que realmente não sabe muita coisa, que ele só falou que o nome dele era Sem e parece que ele também tem uma concessionária e ela sabe qual é o endereço. Também conhece o pai dele e sabe em qual asilo ele estava até esses dias. Kismet diz que acha que isso pode ajudar muito e o importante é ela manter a calma. Kismet diz que não quer que Bahá fique em perigo depois de tudo que acabou de lhe contar. Pede para ela escrever tudo o que souber e que acha melhor, e diz que acha melhor ela não contar nada disso pro Arif, porque ele vai ficar bravo. É mais encrenca. Kismet diz para Bahá não atender o Sem se ele ligar, e se acontecer alguma coisa, que a avise na hora. Bahá diz que esse homem ameaçou os filhos dela. Kismet diz, não tem que se preocupar, a partir de agora é ele que tem que se preocupar em parar com isso. Eu falo sério. Bahá agradece e diz que queria ter falado com ela antes. Raif diz que Seida parece meio tensa e pergunta o que foi. Seida diz que já sabe quem é o seu filho, o pai dele o encontrou, e mostra a foto de Satilmes para ele. Raif diz que o menino é muito bonito. Seida diz que a mãe dele está morta e o pai é um inútil. Seida tem muito medo de que o Arda vá parar nas mãos desse homem. Diz que entende que não é a melhor mãe do mundo, mas... Raif diz que é claro que ela é. Ela aceitou o Arda do jeito que ele é e ainda quer ficar com ele apesar de todos os problemas dele. Seida diz, como assim? Ele não é um carro, não se devolve um filho porque ele tem problema. Por que eu não ia querer ele comigo? Não precisa ser como nenhuma outra criança para ter meu amor. Raif diz, viu? Você é a melhor mãe do mundo, mesmo que não ache. Seida coloca a mão no rosto dele e diz, tá bom, vai, só porque você sabe falar bonito. Raif segura a mão dela, dá um beijo nela e eles ficam se olhando por alguns segundos sem dizer nada. Dursun chega ao café de Henry para entregar Satilmes para ele. Sirin pede para eles saírem porque os clientes não vão gostar. Satilmes diz, não fala assim comigo, idiota. Nem vem, o café é do meu pai. Sirin fica surpresa ao saber que aquele menino é filho do Henry. Sirin gosta do jeito pra frente de Satilmes, pede desculpas e se apresenta dizendo, muito prazer, seja bem-vindo ao café, chefinho. Em casa, Raif diz a Seida que ela o trata como uma pessoa normal e ele sente que não importa estar preso àquela cadeira. Seida diz, ué, por que não importa? Arif liga para Seida, diz que o Henry ofereceu dinheiro para o pai do filho dela e o Arda vai poder ficar com ela. Seida fica muito emocionada, pede para falar com o Henry e pergunta se é verdade que o Arda vai poder ficar com ela. Henry diz que o Arif disse a verdade. Seida agradece muito o Henry e diz que ele merece tudo de melhor nesse momento. Seida diz a Raif que vai poder ficar com o Arda e o abraça. Amber diz a Bahá que a Sirin não devia ter falado aquelas coisas na frente do Arif. É delicado, apesar que ele não deve ter acreditado, mas deve estar chateado. Amber pergunta de quem foi o aniversário ontem e diz que ainda não entendeu isso direito. Bahá mente para ele ao dizer que o aniversário foi de um dos amigos do Raif na casa da Dona Fazilete. E o motivo de terem a chamado foi porque precisavam de gente para servir. Desconfiado, Amber diz que viu o carro que a levou e pergunta se era da Dona Fazilete. Bahá diz que sim, que ela a levou. Bahá vai embora e Amber fica triste, pois sabe que ela não falou a verdade para ele. Sirin pergunta se o Dursun vai levar o Arda embora. Satilmes diz que vão pagar para ele ficar, que ouviu que vão pagar $10.000. Víbora maldita. Sirin diz a Dursun que o Arda é muito importante para Seida e ela poderia entregar $100.000 se ele pedisse isso. Fazilete volta para casa com suas joias. Depois, ela chama Seida para conversar. Diz que vai começar com as boas notícias. Fala que ela pode levar o Arda para a fundação amanhã, que lá vão ensinar para ela tudo o que precisa fazer para melhorar o processo de formação dele. Fazilete diz que Seida não precisa se preocupar sobre a questão financeira, que ela vai cuidar disso. Seida agradece muito e pergunta se vai para a fundação de lá. Fazilete diz que não, que ela pode ir direto da casa dela. Seida pergunta se então não precisa ir trabalhar amanhã. Fazilete diz, nem amanhã e nem nunca mais. Toma o seu pagamento. Surpresa, Seida pergunta por que está sendo demitida. Fazilete diz que não quer vê-la e não quer que ela se atreva a pisar naquela casa de novo de jeito nenhum. Seida pergunta se o Raif sabe que ela a demitiu. Fazilete diz que é claro que não, e ela não vai falar nada para ele. Fazilete diz que vai chamá-lo à noite e vai falar que ela ligou para lhe pedir a demissão. Seida pergunta por que ela vai falar isso.
Fazilete diz que não quer que ele ache que ela é uma mãe controladora. Não quer que o filho pense nada disso. Seida diz, mas a senhora é assim. Não quer parecer uma pessoa controladora, mas a senhora é. Tarde demais. É uma mãe controladora. Fazilete diz que a verdade é que não tem porquê dar explicações para ela. E se o Raif ligar e perguntar o motivo, quer que ela fale que não queria mais trabalhar com eles. Seida diz que não quer mentir para o Raif e que, aliás, tem que contar agora que a mãe dele está demitindo. Fazilete diz que se ela fizer isso, não terá mais apoio para o Arda e nem educação. A escolha dela, se quer aceitar. Henry e Arif chegam ao café. Satilmes vai correndo, chamando de papai, papaizinho, e pergunta se aquele café é dele. Henry recebe o filho com carinho e o apresenta a Arif. Dursum pergunta a Henry como que ficou o acordo deles. Henry o chama para conversarem lá dentro. Satilmes diz para Arif abrir o caixa para contar o dinheiro. Arif diz que não podem abrir e faz sinal para Sirin tirar ele dali. Sirin diz, ele não é a coisa mais fofa, tio Arif, vem comigo. Ao passar por uma mesa, Satilmes pega um doce sem que as pessoas vejam e o coloca no bolso. Sirin ama ver como o menino age. Dursum conta o dinheiro e diz a Henry que está tudo certo. Henry diz que vai dar o dinheiro do Arda quando tudo estiver pronto. Depois do que Sirin lhe disse, Dursum diz a Henry que ontem pensou muito e não quer mais o dinheiro, que é o Arda. Henry diz que já falaram disso, o Arda vai ficar com a mãe dele e ele aceitou. Dursum diz que mudou de ideia e quer o filho de volta. Ou então, Henry vai ter que lhe dar mais $100.000. Nervoso, Henry diz que aquilo ali não é uma negociação. Dursum diz, acho que é. Então é. Presta atenção. Se o senhor me pagar $100.000, trato feito. Se não, eu vou levar o Arda comigo. Dursum diz a Henry que vai embora dali. Avisa que Satilmes é terrível e vai embora sem se despedir do menino. Sirin diz a Arif que aquele menino é problema, mas imagina que todo mundo já saiba disso. Arif diz, não Sirin, nem todo mundo sabe, e se afasta dela. Seida se despede de Fazilete e Raif como se fosse voltar para trabalhar. Raif diz para ela chegar cedo amanhã para tomar café da manhã com ele. Seida diz que tem que levar o Arda para a fundação, não vai dar, e vai embora, sem contar para ele que Fazilete demitiu ela. Henry diz a Arif que Dursum não quis seguir o combinado e quer $100.000 para deixar o Arda com a Seida. Henry diz que não consegue pagar $100.000, só consegue pagar 10, é tudo que tem. Seida conta para Barra que Fazilete a demitiu e diz que agora tem que inventar para o Raif, que saiu porque quis. Barra pergunta por que Fazilete demitiu ela. Seida diz que acha que ela tem medo de que aconteça alguma coisa entre ela e o Raif. Barra diz a Seida que logo elas vão se livrar do 100. A doutora Kismet vai cuidar disso. Seida diz que está chateada porque o Raif vai entender errado, vai achar que ela foi embora depois do dinheiro. Barra diz, você está mais chateada com o que o Raif vai pensar do que ter sido demitida, não é mesmo? Seida diz, talvez eu goste só um pouquinho do Raif mesmo. Nossa, ele tem os olhos tão bonitos e o jeito que ele me olha é... Mas é isso. Ai, a vida é assim. Eu não posso amar mais ninguém. Musa liga para Barra dizendo que o Borá quer que a Nissan e o Doruk vá para a casa dele, para brincarem um pouco. Nissan e Doruk ficam eufóricos porque vão brincar com o amiguinho. Fazilete diz a Raif que a Seida ligou, disse que não quer mais trabalhar ali e amanhã não vai mais. Surpreso, Raif diz que passou o dia inteiro com a Seida. Ela disse para ele que a boate ofereceu emprego, mas ela recusou. Fazilete diz, ai filho, essa mulher é assim mesmo, você sabe, ela é indecisa. Raif diz que se a mãe fez alguma coisa é melhor falar porque ele não quer mentira. Fazilete diz que ele está sendo ridículo e pede para parar. Raif vai para o quarto chateado. Liga para Seida, mas ela não atende a ligação dele. Raif sofre vendo a foto dela em seu celular. Barra vai até o apartamento de Arif e diz que queria falar sobre as bobagens que a Sirin ficou falando para eles hoje de manhã. Arif diz que já ia jantar, mas fala para ela entrar. Barra diz que a Sirin falou que ela tinha um namorado, mas é mentira e quer que isso fique bem claro para ele. Arif continua esquentando a sua torta e diz, então tá bom. Barra diz, nada disso é verdade, jamais aconteceu nada entre nós. Arif somente diz, tá bom. Barra diz, você não vai falar nada? Você podia falar que não se importa ou sei lá. Arif diz, pra quê? Eu não preciso. Eu não sou assim.
Bahá diz: era isso que eu queria dizer, que eu não tenho nada com esse homem, não queria nenhuma confusão. Arif diz: eu sei disso, eu te conheço. Pergunta se ela quer uma torta e eles vão para a sala. Bahá diz: eu cometi muitos erros, tenho consciência disso. Você tem o direito de ficar bravo. Arif diz: eu não tô bravo com você, só tô muito triste. Perdão, é que machucou te ver com Sarp. Eu não te culpo, mas doeu. O meu mundo virou de cabeça para baixo e o meu coração despedaçou. Mas eu não fiquei bravo. Eu nunca fiquei bravo com você. Você escolheu a sua família. A Nissan e o Doruk queriam o pai deles. Fazer o quê? Eles são mais importantes que eu. Se não fosse por eles, talvez você tivesse me escolhido. Ou talvez não. Eu não sei, mas isso me consolava. Porque eu sabia que o que você me disse um dia não era mentira. Você me amou. Aquilo foi real. E eu te amei. Mas o destino às vezes é cruel e infeliz. Bahá não consegue dizer nada, apenas chora e se imagina segurando a mão dele e o abraçando bem forte. Bahá enxuga as lágrimas e fica olhando para ele por alguns segundos sem dizer nada. Os dois sentam para comer. Bahá volta a chorar e Arif nesse momento deixa escorrer uma lágrima. No dia seguinte, quando Seida está indo para a fundação com Arda, Raif liga para ela. Mais uma vez, Seida rejeita a ligação dele. Ao sair do edifício, o motorista de Raif se aproxima dela. Diz que ele está ali e quer falar com ela. Seida deixa o motorista de olho em Arda e vai falar com Raif. Raif pergunta se ela pediu demissão ou se foi a mãe dele que a demitiu. Seida diz que pediu demissão porque arrumou outro emprego na boate. Raif diz que ela lhe disse que tinha recusado e pergunta por que ela mudou de ideia. Seida diz que o chefe lhe ofereceu mais grana e ela não podia recusar. Raif pergunta se ela voltaria se ele pagar mais do que eles para ela. Seida diz que não pode voltar porque fez uma promessa. Raif diz que ela está mentindo, que foi para se livrar dele. Ela conseguiu o que queria, pagou a sua dívida, conseguiu educação para o Arda e agora quer ir embora. Seida diz: Raif, você me deu as joias. A sua mãe que quis cuidar da educação do Arda, mas eu não pedi nada. Raif pergunta se ela está de consciência limpa. Seida diz que está sim, porque encontrou um trabalho melhor, aceitou e pede desculpa por não ter nascido com dinheiro como ele. E se ele for falar que ela o trocou por dinheiro, sim, porque esse dinheiro é importante para ela. E sai do carro. Raif diz: então você não sente nada por mim? Seida diz: é claro que eu gosto de você. Você é um ótimo ser humano. Quer dizer, você é uma pessoa super incrível. Raif pergunta se ela gosta dele como amigo. Seida pergunta como mais ia gostar dele. Raif diz: do jeito que eu gosto de você. Surpresa com o que escuta, Seida diz que não sabe como e se afasta, chorando. Seida diz a Arda que nunca vai deixar ninguém separá-los e que não precisa de mais ninguém. Com ele ela tem tudo e eles vão seguir em frente juntos. Raif chega em casa e Fazilete pergunta se ele foi encontrar a Seida. Raif diz que sim, que foi saber por que ela saiu. Fazilete pergunta o que Seida disse. Raif diz que ela disse que o salário vai ser melhor na boate. Como o dinheiro era bom, ela resolveu aceitar. Fazilete disse que era óbvio, que a Seida sempre quis saber só de dinheiro. Raif disse que ligou para a boate, perguntou quando ela ia começar a cantar de novo e disseram que ela não voltou. Raif disse que sabe que a mãe demitiu Seida. Fazilete pergunta por que é que faria isso, se é tão difícil achar ajuda hoje em dia, e pergunta se só tem uma boate que se pode cantar em Istambul. Irritado, Raif diz: vamos ver. Bahá chega na casa de Fazilete. Fazilete a recebe com frieza e diz: nós não vamos mais trabalhar. Para mim chega. É errado te fazer vir perder o seu tempo, principalmente porque já decidi que não quero mais escrever sobre você. Desculpa, mas eu perdi o interesse. Bahá fica sem entender por que Fazilete está agindo assim, mas diz que tá bom, que será como ela quiser. Fazilete paga ela pelos dias que trabalharam juntas e diz: até mais, Bahá. E fecha a porta sem dar chance de Bahá dizer mais nada ou perguntar o que quer que seja. À noite, Henry chega com Satilmes na casa de Seida. O menino abraça ela chamando de mamãe. Diz que ela é tão bonita e pergunta se ela também está feliz de ver ele. Surpresa, Seida fica meio sem reação, mas diz a Nissan Doruk que Satilmes é o irmão do Arda. Arda se aproxima, vê Satilmes abraçado a Seida e volta para a sala triste. Satilmes pergunta quem são aquelas pessoas.
Barra diz que é a melhor amiga da mãe dele e apresenta Nissan e Doruk para ele. Satyumes diz que o nome da Nissan é muito engraçado, que parece nome de carro. Nissan não gosta do que ele diz, mas fica calada. Já Doruk, enciumado, diz: olha, a gente tem nomes muito bonitos. Encrenqueiro, Satyumes diz. E Doruk é pior ainda. Seida pede para Barra ficar com as crianças porque ela precisa falar com ele. Seida abraça Henry dizendo que ele é o melhor porque resolveu isso sem envolver o Arda e pergunta como pode retribuí-lo. Henry diz que tem um problema que não foi resolvido e que o pai do Arda está o ameaçando, pedindo mais dinheiro. Seida pergunta quanto. Henry diz que Dursum pediu mais do que ele consegue pagar. Seida pensa que Henry foi para tirar o Arda dela e deixar o outro menino e começa a brigar. Henry diz que não vai levar o Arda embora, que está fazendo o que pode para resolver isso e que foi para deixar os Satyumes. Seida diz: espera, como assim? Você não queria o seu filho? Não, você disse que ia cuidar dele, hã? Disse que eu não era uma boa mãe e agora você viu que não é tão fácil cuidar dele, né? Ou você precisa das minhas habilidades maternas agora? Henry diz que a mãe dele teve que ir ficar com a irmã dela porque ela precisa fazer uma cirurgia. Precisam que ele vá para a Alemanha e mesmo que ele quisesse, não pode levar os Satyumes. Seida diz: por que não a sua namorada? Não conseguiram o menino juntos? Henry diz que ela vai trabalhar. Seida pergunta se ele acha que ela não. Barra diz que pode cuidar dos Satyumes. Henry agradece Barra e vai embora. Satyumes diz a Seida que o Arda vai ficar com o pai dele, Dursum, e pergunta por que ele não fala se o gato comeu a língua dele. Seida não gosta do modo como Satyumes se refere a Arda, mas não diz nada. Barra pergunta se Satyumes quer passar a noite em sua casa. Satyumes abraça Seida e diz: não, eu quero ficar com a mamãe. Arda olha bem tristinho para Seida. Kismet diz assim que é uma coisa muito perigosa, não tem como eles saírem bem disso. E para ele falar que não tem como fazerem, que ele não tem condição nenhuma de fazer. Sem diz que ela tem razão, mas uma boa dona de casa com 2 filhos pequenos com certeza poderia. Kismet pergunta se ele está falando da Barra. Sem diz que é isso mesmo, que está falando da Barra. Kismet diz: de jeito nenhum, e você fica bem longe deles. Sem liga para Barra. Barra não atende a ligação dele e diz para si mesma: liga quando a Kismet tiver te mandado para a cadeia. Sem volta a ligar. Ela rejeita a ligação novamente e desliga o celular. Arda e Satyumes dormem com Seida. Pela manhã no parque, Seida diz a Barra que ficaram muito interessados em ajudar o Arda e ela está super feliz. Seida diz que a educação realmente faz toda a diferença com o autismo, que na verdade é importante para toda criança. Os Satyumes não têm educação nenhuma. Os filhos delas são muito melhores. O Arda é tão obediente. Barra diz para ela não falar assim, que a culpa não é do menino, ele também vai melhorar. Desesperada, Nissan chama pela mãe dizendo que aquele menino levou o Doruk mesmo com ela dizendo para não levar. Nervosa, Barra pergunta onde Satyumes colocou o Doruk. Satyumes diz que comeu ele, que estava com fome. De repente, Doruk diz que está ali, dentro do lixo. Seida repreende Satyumes com o olhar. Barra tira Doruk da lata de lixo e pergunta por que ele foi entrar ali. Doruk diz que algumas pessoas jogam coisas muito bonitas dentro do lixo. Às vezes tem até ouro e o Satyumes falou que ele devia olhar lá dentro para procurar, por isso ele foi. Eve convida Barra, Seida e os filhos para jantarem com ele Sirim e diz que o Arif também vai estar lá. Fazilete coloca os brincos que pegou de volta na joalheria. Nesse momento ela escuta o barulho de algo quebrando e sai do quarto, perguntando a Raif o que aconteceu. Raif diz que estava olhando e derrubou a chaleira dela. Ele fica surpreso ao ver ela usando a joia e diz: e esse brinco aí? Esse seu brinco, eu dei ele para Seida, por que está usando? Irritada, a Fazilete diz: o quê? Você deu esse brinco para essa ladra? Muito nervoso, Raif diz que deu. Fazilete diz: como é que você pode ser tão bobo assim, filho, hein? Só porque ela sorriu para você, você ainda não entendeu que elas são uma quadrilha? Eu vi a Barra vendendo isso com uma mulher ao lado e foram gravadas. Raif diz que sabia. Fazilete não acredita, diz que ele só está querendo defender a Seida, que Seida está usando ele e que não estaria tão brava se ela tivesse só roubando coisas, mas nunca vai perdoá-la por ela ter usado.
Seida diz a Barra que não consegue amar um menino que acabou de conhecer. Isso é demais para ela, é overdose para sua cabeça. Barra diz que o Satilmes também é filho dela. Seida começa a chorar e diz: ele não é o meu filho de coração, não é, tá bom? O seu filho é aquele que você criou, é aquele que você faz absolutamente tudo. Eu curti cada segundo com ele. Eu sempre gostei do cheiro de bebê dele, depois que nasceu. Eu amo todo esse medo e a tristeza que eu sinto por ele. Não interessa se eu pari ou não. Barra diz que sente muito, que Seida tá certa, mas isso vai melhorar com o tempo. E ela e o Satilmes vão se conhecer. Seida diz que tá com muito medo de que o Arda fique muito triste. Ele pode até ficar bravo e não conseguir mais falar. E ela não conseguir saber o quanto ele tá triste. Barra diz que isso não vai acontecer e dá todo o seu apoio à amiga. Fazilete decide ir até Talabase usando o anel que Barra e Bersan haviam vendido. Nissan e Doruk montam uma casinha e Satilmes, de implicância, destrói tudo. Nissan pede para ele parar, mas não adianta. Sirin vê o que o menino está fazendo, acha graça e volta para a sala. Doruk e Satilmes começam a jogar as peças em Nissan e riem da cara dela. Arif escuta a bagunça deles, vai até o quarto e pergunta o que eles fizeram. Nissan diz que Doruk e Satilmes destruíram tudo. Arif diz para ela ficar calma que eles podem montar juntos. Satilmes pergunta a Arif se Nissan é filha dele. Nissan diz: sim, eu sou. O que tem? E abraça Arif. Arif fica surpreso com a reação dela. Diz para Nissan que vão arrumar aquela bagunça e para ela não ficar brava assim. Doruk pede desculpas para Nissan e Satilmes fica sorrindo. Seida entrega para Barra o colar que Arif havia dado para ela. Sem perceber, Seida pega a revista que tem Fazilete na capa para apoiar a panela e vai na frente para a casa de Enver. Barra se recorda de quando Arif lhe deu o colar e depois de quando o Sárpio arrancou do pescoço dela quando saiu no braço com Arif. Sirin vê a revista, a pega e a leva para a cozinha sem que vejam. Barra chega para jantar usando o colar. Depois do jantar, Seida diz para as crianças irem brincar no quarto. Nessa hora, Arif vê que Barra está usando o colar que ele deu para ela e fica todo felizinho. Sirin pergunta à irmã como vai o trabalho. Barra diz que não tem, porque a dona Fazilete decidiu que não vai mais escrever a sua história. Sirin pergunta por quê, se Fazilete tinha dito que a história dela era muito interessante. Barra diz que não sabe, que não perguntou. Sirin diz que precisa mostrar uma coisa para eles. Pega a revista e diz: olhem só, dona Fazilete, é uma foto de uma entrevista antiga. Ela não é bonita? É muito. Ah, mas que brinco bonito. Espera, esse não é parecido com aquele que você vendeu com a Bersan numa loja outro dia desses? Barra não gosta nada do que Sirin está fazendo. Seida diz que é claro que não. Aquele lá foi presente do marido da Bersan, não é o mesmo. Sirin diz: sério? Porque eles parecem iguais. Olha aqui, Seida, não é o mesmo? Irmã? Nervoso, Enver arranca a revista da mão dela e pergunta se ela acha que ele não sabe que ela está tentando encontrar um jeito de perturbar todo mundo mais uma vez. E se ela acha que a irmã e a Seida são uma ladra, se acha que elas roubaram o brinco da dona Fazilete para vender. Sirin diz: eu não estou acusando ninguém de nada. Se não acreditam, deixa que eu explico. Eu imaginei que não fossem acreditar, então eu fui para a joalheria e tirei fotos do par de brincos e do anel que elas venderam. Olha aqui, olha, pai. Sirin mostra a foto no celular e a revista para o pai comparar. Enver diz: tira isso da minha frente, minhas meninas nunca fariam isso. Barra e Seida permanecem caladas. Sirin mostra a foto para Barra e diz: você quer dar uma olhadinha nessa foto, irmã? Não são as mesmas? Seida, você reconhece? Não são iguais? Arif? Tudo bem, eles são iguais sim. Por que você não fala nada, irmãzinha? Porque não admite o que fez. Agora fala que não roubou isso. O gato comeu a sua língua? Arif e Enver ficam olhando para Barra, esperando ela dizer alguma coisa. Barra permanece em silêncio e nesse momento alguém bate na porta. Sirin vai abrir. Barra diz: olha, Enver, eu... Sirin interrompe ela dizendo: surpresa, adivinhe quem veio nos visitar. Dursum entra com 2 filhos. Enver pergunta a Sirin quem é ele. A demônia encaracolada que só tem maldade correndo em suas veias diz: ele é o pai do Arda e veio buscar o filho. Seida pergunta quem ele foi buscar. Arif diz para Dursum ficar calmo e pergunta se ele não acha que é muito tarde para levar uma criança. Dursum diz que quando a questão é o seu filho, não interessa o horário. Ele também estava ansioso e é pai.
Furiosa, Seida parte para cima de Dursum dizendo: Mas não parece, pai. Acha que eu vou te dar o meu Arda? Enver diz que não podem levar o menino assim, para Seida não se meter que aquela casa é dele e ele tem que lidar com isso. Sirin diz: Eu acho melhor só trazer o Arda. Seida parte para cima dela dando uns tapas nela e dizendo que vai matá-la. Sirin diz: Olha isso, ela parece uma louca, não deixa o menino com ela, hein? Enver manda Sirin pro quarto ficar com as crianças e não deixar elas irem para lá. A cara de pau diz: O que foi que eu fiz, pai? Barra grita: Sai daqui agora, fora! Acompanha ela até o quarto e diz: Você vai entrar aqui e não vai falar nada para as crianças, entendeu? Entra. Barra pega a chave e deixa eles trancados no quarto. Maldosa, Sirin diz para as crianças que o pai do Arda tá ali e quer levar ele embora. Doruk pergunta por quê. Sirin diz que é para ele pedir dinheiro. Doruk pergunta como assim. Satilmes diz: Por favor, me dá um dinheiro, por favor, eu tô com fome. Eles fazem assim. Sirin se diverte. Dursum diz que ligou pro seu Henry, ele falou que não tinha o dinheiro, então isso significa que ele vai pegar o seu filho. Seida diz para ele parar de falar isso. Arif diz que já chega e para eles saírem dali, se não perceberam que estragaram a noite deles. Um dos rapazes diz: Não se intromete, idiota. Arif vai partindo para cima dele, mas Enver o segura. Então Arif diz: Agradece que tem mulher aqui, senão eu tinha te matado. Dursum diz que não tem o que falar, que só quer levar o filho dele. Seida diz que ele não vai levar ninguém dali. Enver diz a Dursum que o Arda é um menino especial e precisa de uma educação especial. Dursum diz para Enver parar de falar e manda Abidu e Kadi irem pegar o irmão. Arif e Seida partem para cima deles, impedindo que eles vá pegar o Arda. Vira uma confusão. Enver vai até a sala, volta com uma arma e grita, dizendo que já chega. Todos ficam assustados ao verem Enver com uma arma apontando para eles e Dursum, morrendo de medo, pergunta o que ele está fazendo. Enver diz: Ninguém vai tirar criança nenhuma da minha casa. Ninguém vai ser tão grosseiro assim na minha casa. Sai daqui, cai fora. Dursum diz: Tá bom, amigo, a gente só estava conversando. Muito nervoso, Enver diz: Não quis conversar. O que você fez aqui? Só queria brigar. Só queria isso. Vai. Dursum diz: Tá bom, certo. Vamos embora. Calma, por favor. Não aponta essa coisa pra gente, por favor. E eles vão embora, se borrando de medo. Com muito cuidado, Arif tira a arma da mão de Enver. Barra pergunta de onde ele tirou aquela arma. Enver diz que acha que era do Sarp, que ele escondeu em cima do armário. Ele a encontrou ontem e ia perguntar o que fazer com ela. Sirin chama o pai para ir abrir a porta e Barra vai. Nissan diz à mãe que ficou muito assustada. Barra diz para ela ficar calma, que já passou.